live. E o nosso tema de hoje, a verdade que ninguém te conta sobre ganhar dinheiro com trufas enquanto você trabalha no CLT. Bom dia, bom dia. Muita gente, Cauã? O pessoal ainda tá chegando, e aí eu acho que agora a senhora pode falar oficialmente. O nome do quadro é Lives com a Paty. Isso, nosso quadro agora tem nome, tá, gente? Lives com a Paty. E o nosso tema de hoje, se eu não me engano, é a quarta live, né, Cauã? Que nós estamos No caso é a indo. terceira. É a terceira? É a verdade que ninguém te conta sobre ganhar dinheiro, gente, com trufas, enquanto você trabalha no CLT, tá? Exatamente. E assim, enquanto o pessoal vai chegando, o que a senhora vai fazer hoje? O que a senhora já tá fazendo? Hoje tá um climinha frio. Hoje tá frio, hoje não tá muito bom pra mexer com chocolate não, tá? Porque o chocolate rapidinho ele endurece, tem que cair no micro-ondas várias vezes. Gente, nós fizemos aquele dia o recheio de morango, eu fiz umas trufas e tem mais recheio de morango pra mim fazer umas trufas aqui, tá? E outra coisa, a falsa ideia de que vender trufas é coisa pequena. Ai, 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 como eu fico chateado quando a pessoa vira pra mim e fala assim: ai, você vende trufa, como que se fosse uma coisa desse tamanhozinho. E não sabe o quanto é grande, o quanto você ganha por trás de uma trufa. É isso mesmo. Deixa eu pegar meu chocolate aqui, gente. Porque hoje ele tá visitando o micro-ondas, tá? É que tá meio frio o tempo. E aí ele começa a endurecer muito rápido. Né? Aí tem que deixar ele bem mole. Aproveitando que a senhora tá mexendo aí com chocolate, a senhora falou, assim, um dos pontos da live é referente, né? A falsa ideia de que vender trufas é coisa pequena. Como a senhora já comentou, já teve gente que pegou e virou e falou pra senhora: ah, Patrícia, vender trufa é só mais um extra, é só mais uma coisinha, não dá pra ter uma renda principal. O que a senhora pode compartilhar desse ponto pra gente? Gente, vender trufa é uma renda principal, sim. Você pode até começar enquanto você está no outro trabalho, no que trabalho seu de CLT, você pode estar conciliando com a trufa. Mas se você se dedicar à trufa, ó, você ganha 3, 4, 5, 6 vezes mais do que você ganha do que um salário mínimo. Eu tenho certeza, tá? Exatamente. Porque eu falo, é o que eu vivo, senão eu não falava isso pra vocês, não. Calma, eu vou pegar a forma ali porque o chocolate hoje ele tá meio rápido. Vai lá, que aí a gente vai compartilhar, pedindo pro pessoal. Pra vocês que estão aí na live, pessoal, a Patrícia só foi buscar ali a forma, mas vai compartilhando, compartilha com um amigo, compartilha com uma amiga e compartilha, por que não, com aquela pessoa que pensa: poxa, trufa só é mais uma coisinha. Gente, trufa não é uma coisinha, tá? A trufa é coisa grande. É uma trufa, mas por detrás de uma trufa, você ganha muito dinheiro, não é pouco não. Sim, e assim, enquanto a senhora vai Tá ir entrando, recheando as Cauã, trufas, hoje né? alguém aí? Hoje o pessoal tá entrando, passa um pouquinho, sai um pouquinho. Mas você sabe o que é, Cauã? Eu acho que nós entramos um pouquinho mais tarde hoje. Então nós temos que entrar um pouquinho mais cedo, que aí nós pega a pessoa acordando antes de ir pro CLT. Mas não se preocupa não, gente. As nossas lives vão ficar salvas, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Então você vai poder ver depois, tá? Sem problema nenhum, sem correria, tá? O segundo ponto, Cauã. Por que trufas vendem mais rápido do que bolos e doces maiores? Gente, por quê? Porque a trufa é algo mais em conta de se comprar. Mais acessível. Não é muito caro, é mais acessível. A minha trufa aqui, eu vendo ela a R$3,50. Então é muito difícil uma pessoa não ter R$5 no bolso. Entendeu? R$4, duas notinhas de R$2. Agora, para poder comprar um bolo maior, um doce maior, aí você já vai ter que desembolsar um pouco mais. Por isso que eu falo, gente, vender trufa é dinheiro no bolso todos os dias. Sabe, a pessoa não acredita, mas a gente a pessoa que trabalha no CLT, ele não tem dinheiro todos os dias, Cauã, você sabia? É só quando sai o pagamento. E assim, se a pessoa ganha pouco, ganha um salário, gente, quando sai o seu pagamento, ele vai tudo embora. E se você está empreendendo no ramo das trufas, você vai vender trufa todos os dias
e vai faturar muito sim, tá? Show de trufa. Gente, para poder fazer a trufa aqui, você pode estar usando o saquinho de confeiteiro, tá? Mas como eu tô fazendo um recheio aqui de morango, e aí sempre tem uns pedacinhos de morango no meio, tipo assim, ó. Aí eu prefiro colocar com a colher. Sim. Porque senão ele não vai passar, vai estourar e eu vou fazer a bagunça. Ó, o Reginaldo Lima tá presente na live. Bem-vindo, Reginaldo. Bailarina Doceria Oficial, presente. Bem-vinda. Aninha Cristina também tá presente. Bem-vinda, Aninha. A Aninha já acompanha nossas lives, hein? Sim. Então, assim, pro pessoal que tá chegando por agora, hoje o nosso tema é como? É qual? A verdade é que ninguém te conta sobre ganhar dinheiro com trufas enquanto você trabalha no CLT. Eu vou terminar de fechar essas daqui, calma, e aí eu vou falar um negócio muito interessante aqui para as meninas. Antes de a senhora falar um outro ponto ali que é importante compartilhar. É esse mesmo. Assim, enquanto a senhora vai finalizando as trufas, é interessante compartilhar com o pessoal que está na live e que vai assistir depois ela gravada, um claro exemplo que trufa compensa muito mais e que dá para trabalhar, sim, né? Enquanto a pessoa trabalha em CLT, mas que compensa muito mais, é o fato do esposo da senhora, né? Do meu pai, que era CLT. Então, o meu esposo pegou e falou bem assim pra mim: ah, você tanto fala aí que essas trufas dão certo, que as pessoas vendem trufa e dá certo, não sei o quê. Eu vou, agora que eu tô parado, porque ele não tá trabalhando mais como CLT, ele falou assim, eu vou testar esse negócio seu pra ver se funciona mesmo. Gente, teve um dia que ele não acreditou muito, ele levou 100 trufas, tá? Aí ele pegou e vendeu todas as 100. A outra vez ele levou 120, né, Calma? Foi. Vendeu também. Aí ele falou assim, será se eu levar 300 trufas eu vendo? Aí a gente foi numa cidade vizinha aqui, a gente filmou tudinho, tá? O depoimento dos clientes, vendendo, a gente filmou tudo pra vocês. Aí, não é que conseguiu? Gente, 300 trufas é R$1.050 no bolso. E lembrando, não foi Foi 6 horas, né, Calma? 6 horas de venda, gente. Você já pensou? Eu gravei a minha live anterior que eu falei para se organizar durante a semana para você vender no final de semana. Você já pensou? Agora a próxima meta dele, sabe qual que é, Calma, que ele me falou? Ele quer fazer um salário mínimo em um dia de venda. Você já pensou? Em um dia de venda, você fazer um salário mínimo com trufas? Algo que todo mundo gosta de comer, algo fácil de fazer. O Cauã tá falando pra mim ali, o chocolate tá endurecendo. Peraí, Cauã. Do jeito que tá hoje, eu posso deixar aqui em cima que ela finaliza. Já vou terminar de encher a outra, tá, Cauã? Ele tá me avisando, gente. Olha o chocolate, olha o chocolate. Aí na sua região tá frio? Aqui a gente tá com uns 2 dias bem friozinho, assim. Hoje amanheceu um sol. Mas ontem tava bem frio. Sim, e aproveitando assim que a gente tava explicando da história do meu pai, né? Referente a acreditar no projeto, em fazer. Sim, uma pergunta que a senhora pode fazer pro pessoal, o pessoal deixar nos comentários, tanto o pessoal que tá ao vivo, mas ou que quem vai assistir depois, né? Se assim, em 6 horas, vamos colocar em 6 horas, a pessoa, isso vai de cidade para cidade, mas vamos lá, que creio eu que toda cidade consegue, em 6 horas. Lembrando que nós fomos numa cidade pequena. Exato. Bem pequena. Mas vamos colocar em uma média, se em 4 horas a pessoa tirar o salário mínimo, que normalmente ela trabalha o mês todo para tirar. Calma, quem é CLT, ele trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18. Às vezes até sábado. E no sábado, das 8 às 12 ou às 13. Gente, se você sair para vender a trufa, em um dia você consegue fazer esse salário. Você já pensou? Em horas, né, Calma? Exato. Um claro exemplo é para quem trabalha no mercado. Querendo ou não, trabalhar em mercado é uma rotina exaustiva. É exaustiva, porque o mercado, ele abre muito cedo e fecha muito tarde. Ah, mas eu tenho uma folga por semana. Gente, uma folga por semana é cruel, tá? Depois que a gente começa a empreender no ramo das trufas, e se você pegar e falar assim, hoje eu vou almoçar lá em tal cidade com fulano, você ter a sua liberdade de você entrar no carro e
ir lá almoçar e voltar. E se você pegar e falar assim, olha, hoje eu quero testar que eu quero fazer R$1.000 de trufa. E você sai para vender, você faz isso. Entendeu? Nossa, é muito prazeroso, Cauã. Exato. E assim... Compensador. Sim, seguindo essa linha de raciocínio que a senhora falou sobre a folga, né? Um dia da semana tem folga. Tudo bem, mas vamos assim, a pessoa trabalha 30 dias no mercado, vamos colocar que ela tire de início o salário mínimo. Claro, tem algumas bonificações, mas assim, em dinheiro, o salário mínimo, R$ 1.518, para trabalhar 30 dias. E tudo bem, ela tem durante a semana... Exato. Durante a semana ela tem um dia de folga, correto? Só que qual que seria melhor? A pessoa continuar nessa rotina ou ela trabalhar um dia, ganhar o que ela ganha nos 30, não dá nem um dia, trabalhar 6 horas, ganhar o que ela ganha nos 30 dias e praticamente ter 29 dias de folga, vamos assim se dizer? Gente, eu nem digo nem ter todas essas folgas, Cauã. Qual que é a minha visão sobre fazer um salário em um dia? Você já parou para pensar se você fizer 10 dias do mês, você tirar para fazer as suas vendas, mas fazer uma venda boa mesmo, aquela dedicando, e você fazer o salário? Gente, são 10 salários. O Cauã fez até a conta ali, ó. Se você vender em 10 dias, vai dar 15... Nossa, Cauã, é muito dinheiro. Sim. 15 mil. Aí é onde entra aquela primeira frase que eu falei para vocês. Que vender trufas é uma coisa pequena. Aonde que é uma coisa pequena? Gente, deixa eu falar uma coisa. O lucro é na ponta do lápis, tá? Eu já fiz e já testei aqui. Você pode pegar R$70 de investimento para quem quer começar. E esses seus R$70 vai virar 350. Aonde é que você consegue pegar R$70 e transformar ele em 350? Gente, nós estamos falando de trufa. Trufa, que é algo gostoso, todo mundo gosta. Ah, mas Patrícia, eu vou vender, vai ter o diabético, tá? Mas o diabético, ele tem filho, tem neto, tem esposa, tem marido, tem amigo. Às vezes você chega num lugar para poder oferecer uma trufa. Isso eu tô falando para quem vai ter a venda, tá? Mas também você pode oferecer pelos outros meios também. Porque a gente tem vários meios que a gente ensina no nosso manual. Às vezes você vai ali oferecer, você vai oferecer para uma pessoa. E aí ali tem 5, 6 pessoas, todas compram. Por quê, Patrícia? Porque é algo com custo baixo. Então, não vai fazer muita diferença a pessoa pagar R$4, tirar R$3,50 ali do bolso. Para ela não vai fazer uma diferença. Agora, para você faz, tá? Que você já pensou? 10, 20, 30, 40 pessoas te passando R$3,50, você faz isso daí rapidinho. E outra coisa, o boca a boca, gente, aquele boca a boca bem feito, faz você vender mesmo no trabalho. Para quem está trabalhando, que faz as trufas, leva para o trabalho. Aí o que acontece? Aquele boca a boca, aquela propaganda gratuita que a gente fala, né? Aquele comercial, aquele merchan, que a pessoa vai falando de um para o outro, de um para o outro. Olha, a trufa da Patrícia, vou usar meu nome, né? A trufa da Patrícia é muito gostosa. Aí o outro fala, ah, ela faz uma trufa, ela não usa corante, ela não usa aquele suquinho de pacotinho, ela não faz mousse, ela faz um recheio. Gente, eu não uso mousse nas trufas. E todas as receitas, tá, Cauã? Tá lá no nosso manual das trufas. Exato. E assim, aproveitando um ponto importante, que nem quando a gente estava falando sobre fazer um salário mínimo todos os dias. Pessoal, para vocês que estão assistindo, muitas vezes parece impossível, porém não é. Não claro é, que para você chegar nessa fórmula, nessa maneira de vender, onde você trabalharia ali como CLT 30 dias para fazer um salário mínimo, você fazer um salário mínimo em um dia, não é nem um dia. Vamos colocar um dia para não ficar tão absurdo assim na cabeça, na mente das pessoas, né? Vamos colocar em um dia. Lembrando que para você chegar nesse ponto você precisa de um método, você precisa de um caminho já trilhado, de um passo a passo. De um passo a passo. Você precisa do quê? De receitas que já foi validada. E você precisa de quê, Patrícia? Você precisa de não ficar errando, porque quando você fica errando, é muito difícil. E para você não errar, além do método que tem todo o passo a passo, eu vou estar aqui para te ajudar.
pegar na sua mão e te guiar certinho o caminho, pra gente trilhar um caminho certo, pra você ter o mesmo faturamento que eu tenho. Sim. E assim, vamos entrar num ponto que eu acho que ele vai pegar aí bastante, que é sobre o último ponto, que é sobre a mentalidade. A mentalidade, gente. As pessoas, vou falar pra você, você tem que parar de pensar em trufa como um hobby e começar a agir como uma renda. É o seu faturamento. Patrícia, mas eu estou no CLT hoje. Beleza. Vai pro CLT e continua fazendo. Sabe aquela história que os pais da gente falam? Sempre tem o plano A e o plano B? Você tá no plano A, que é o seu CLT. Mas o CLT, ele funciona bem assim. Você só é bom para a empresa enquanto você tá rendendo para ela, tá? No dia que você não rende, ela pica o pé na sua bunda e acabou. É bem assim que funciona. Enquanto você tá servindo, beleza. Agora, no ramo das trufas, o que você vai fazer? Você que vai fazer o seu negócio. Então ninguém vai picar o pé na sua bunda, não. É você que é dona do seu próprio negócio. E não precisa você sair do CLT agora para se dedicar nas trufas. Você pode ir conciliando. Na hora que você vê que as suas trufas tá maior do que o seu CLT, gente, tchau e benção. Vamos colocar uma analogia aqui para o pessoal entender, assim, bem na prática. Um exemplo, para o pessoal que está assistindo, que está presente na live, vamos lá. A pessoa começou a fazer trufa, ela é CLT. E muitas vezes a pessoa fica, não, isso aqui só é um hobby, só é um extra. Mas pensa assim comigo, e aí eu vou falar, depois a senhora dá uma opinião da senhora. Imagina aquela pessoa que acorda... mora em São Paulo, acorda 4 horas da manhã para sair de casa para ir para um ponto de ônibus 7 horas, 6 e meia, pegar aquele circular lotado, ir para o serviço, não tem tempo talvez de levar os filhos para a escola, quase não vê os filhos para chegar, trabalha esse tempo todo lá, empenhado, dedicado, para chegar 8, 9 e meia da noite em casa, os filhos já estão dormindo. Isso quando chegar no final do mês, no início do mês, para ganhar um salário. Agora imagina a pessoa com essa mesma intensidade, com esse mesmo empenho, com trufa. Gente, você vai vender milhões. A gente fala assim, brincando, mas não é brincadeira, não, é real. Porque se você se dedicar, igual você se dedica a construir o sonho de outras pessoas, porque quem está no CLT está construindo o sonho de outras pessoas. Se você se dedicar no ramo das trufas, igual você se dedica lá no CLT, você vai faturar 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais do que você está ganhando hoje. Eu acho, Cauã, o que falta nas pessoas é a visão empreendedora, a visão do negócio, o que está por trás de uma trufa, entendeu? Não é uma trufa, é uma oportunidade gigante, sabe? É uma fórmula, é um método que está por trás dessa trufa que te ensina a faturar mais de R$1.000, 5, 6, 7, 8, entendeu? Você triplicar o seu salário 5 vezes mais, 6 vezes mais. E assim, gente, isso tudo já foi testado e aprovado. Tô falando para vocês, o meu esposo, ele saiu do emprego onde ele estava e não era um emprego que ele ganhava mal, ele ganhava bem. Só que num dia, em 6 horas de venda, ele fez R$1.000. Em 6 horas de venda. Você imagina se ele aplicar isso daí em 10 dias? Vai dar R$10.000. Entendeu? E não pegou das 7 da manhã às 8 da noite, não. Foram só 6 horas de venda. Parou para almoçar. Parou para almoçar, descansou, bebeu água, teve um tempinho para tomar um outro negócio. E só um adendo, que é interessante compartilhar, que a senhora falou, que eu lembrei que nós foi nesse dia. Parou para almoçar, colocou combustível e tudo. E, gente, esses R$1.000 é livre. Isso. Não é, é bruto, colocou o almoço. Não, é livre. É seu. Aí você imagina, você fazendo isso, não tem quem continua no CLT não, tá? Eu garanto. Só que aí você tem que mudar a sua fórmula de pensar. Como, Patrícia? Você tem que pensar que você consegue ir além, que você consegue algo maior e com menos esforço, Cauã. Sim. Por quê? Porque a mulher, ela vai ter tempo para os filhos, vai ter tempo
para casa, vai ter tempo para o esposo, vai ter tempo de visitar a mãe, que às vezes ela não consegue visitar porque ela trabalha de segunda a sábado. No sábado ela tem que dar aquela faxina na casa, lavar as roupas. No domingo ela tá morrendo e ela só quer descansar e vai deixando os pais de lado. Então você tem que ter esse tempo para você poder ir lá passear, visitar, ver um amigo, um outro parente, entendeu? E assim, no CLT é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Agora no ramo das trufas você consegue. Patrícia, eu consigo sozinha? Não consegue sozinho. Você precisa de um método, que é o nosso manual das trufas, e precisa de mim. Precisa não, você pode contar comigo para pegar na sua mão e te ajudar a ter o resultado. Exatamente. Assim, hoje, como a gente entrou ao vivo um pouquinho mais tarde, para não ficar muito extenso para quem for assistir depois. O pessoal tem que trabalhar, né? O CLT tá aí. Exato. Mas assim, pessoal, aproveitar para a senhora dar recapitular o que foi explicado hoje na live. O que eu falei hoje para vocês? A verdade é que ninguém te conta sobre ganhar dinheiro com trufas enquanto você trabalha no CLT. O que eu quis dizer com isso? Um resumão assim. Enquanto você está trabalhando, você pode ter uma outra alternativa de renda, sim. Até porque você só é bom para a empresa enquanto você está dando lucro lá. Na hora que você fizer alguma coisa errada, ou na hora que você cair um pouco o seu rendimento, eles te mandam embora. Entendeu? Mas você já tem que estar com algo preparado aqui. Gente, e fazer trufa é muito prazeroso. Eu falo que fazer trufa é uma terapia. É uma trufa terapia. Ah, o Cauã já deu o nome, gente. É uma trufa terapia. Isso mesmo. Sabe, você mexe com doce, você faz coisa que as pessoas gostam, que as pessoas desejam, né? E nada melhor do que as pessoas desejar um produto que você está fazendo e você ser bem recompensada com ele, né? Disse também para vocês que com R$70 você já consegue iniciar no ramo das trufas, tá? Você pode pegar esses 70, fazer eles virar 350 e reinvestir. Então não precisa ficar pegando dinheiro de fora, entendeu? Fala aí também sobre o boca a boca. As pessoas vão divulgando a sua trufa, você vai vender mesmo. E, gente, tem que mudar a mentalidade. Parar de pensar em trufa como um hobby e começar a agir como uma renda, né? Exatamente. E assim, só lembrando para o pessoal que está assistindo, que o boca a boca, ele não é a única opção de venda. Não. Muitas vezes a gente começa por ele, mas... É porque assim, Cauã, ao longo das nossas lives, dos nossos conteúdos aqui que fica aqui no canal, no Instagram, a gente vai sempre dando uma dica ou outra para vocês. Mas para vocês saber tudo, o passo a passo de A a Z, é lá no Manual das Trufas, tá? Lá tem tudo explicado, como fazer, e ainda você vai me ter também como sua mentora para te auxiliar, te guiar e tirar todas as suas dúvidas. Exatamente. E assim, eu acho que a frase final pro pessoal que o intuito da live hoje que a senhora quer compartilhar seria a mentalidade que ela tem que ter. E qual é a mentalidade, Patrícia? Parar de pensar como um hobby e começar a agir como uma renda. Gente, essa live vai ficar salva, compartilha ela aí com alguém, mais tarde você vê ela tranquilamente, qualquer dúvida pode deixar a mensagem aqui que a gente vai te responder e até a próxima, beijos da Paty.